Boa noite. Pronto, agora consegui. Tá me ouvindo bem? Consigo te ouvir muito bem. Você me ouve? Sim, super bem. Que ótimo, Guilherme. Eu falei que ia dar certo, viu? Ó, cruzei meus dedos. Sim, Que agora deu ótimo. certo. Bem, Finalmente. pois é. É a sua primeira live ou não, Guilherme? Sim, na verdade, sim. Eu comecei, quando começou aqui a pandemia e esse isolamento, que começaram as lives, eu resolvi enfim, me fechar em meditação e fiquei mais recluso durante uns 2, 3 meses. E agora, enfim, estou fazendo minha primeira live, vou fazer uma hoje, vou fazer amanhã, vou fazer uma outra essa semana, agora estou cheio de lives, mas essa é a primeira. Você já saiu então do retiro espiritual longe das lives, é mais ou menos isso? Sim, quando começou tudo, eu estava gravando a novela, né, nos Tempos do Imperador, e aí eu estava com a vida a mil, e quando começou, eu resolvi dar uma parada para entender tudo o que estava acontecendo. E, na verdade, eu também tenho uma busca espiritual, e eu tenho a minha vida caminha um pouco por esse lado também, de meditações e tal, e eu resolvi fazer esse caminho interno mesmo, entender o mundo, me entender um pouco, e resolvi, enfim, ficar recluso durante um tempo. Fez bem para mim, e agora estou saindo, já tô até trabalhando já, inclusive. Que ótimo. Desculpe perguntar, você é budista ou não? É só mesmo é uma forma de ver a vida diferente? Se eu sou budista? É. Não, eu sou, na verdade, assim, eu faço, eu tô já há um tempo, eu tenho uma busca por vários. Eu gosto de conhecer de tudo, assim. Então, eu gosto muito do budismo e eu fiquei muito tempo sendo budista, assim. De um tempo para cá, eu estou mais olhando e estudando o hinduísmo, entendeu? Então, eu fico, mas me considero budista, me considero bastante budista, assim, e agora, mas estou flertando com o hinduísmo também agora, sabe? Fiz uns 2 retiros na Índia, já fui umas 2 vezes para a Índia, mas tem a ver, eu acho que as coisas se interligam, assim. Então, e procuro alguns tipos de meditação. Ano passado eu fiz o Vipassana, que é um tipo, é uma meditação do Buda, inclusive, né? Enfim, então fico circulando por aí, mas me considero budista, assim, eu gosto muito da filosofia budista. Que bom. Ô, Guilherme, eu só queria te falar um pouquinho sobre como é que vai funcionar a nossa live. Eu te mandei uma mensagem, mas agora eu vou relembrar, tá bom? Para iniciar, Tá nós bom. vamos falar da sua carreira antes da Chica da Silva, né? Apesar que eu já sei algumas Sim. coisas, já pesquisei algumas coisas, mas brevemente eu queria que você falasse quem é você antes da Chica. Logo depois, logo após, você tem uma gama de perguntas, se der tempo para responder, porque os seus fãs são um número muito grande, são fanáticos literalmente por você e tem muitas perguntas. Então, logo após Que essa bom. breve introdução sobre você, gostaria que você respondesse as perguntas que estão dentro do âmbito da novela, né, acaba sendo também de seus trabalhos na TV. Depois a gente fala sobre a atualidade e alguma coisa sobre o bastidores da novela Chico da Silva, ok? Ok. Então, apresente-se Então, para o que, nós. que é que você, que você quer saber o primeiro? O que, que é? Primeiro que você se introduza. Quem é você? Bom, eu sou Guilherme Piva. Na verdade, é isso. Eu sou um ator, eu sou Guilherme, eu nasci em Caxias do Sul, que é no interior do Rio Grande do Sul. É, vim para cá eu vim para o Rio de Janeiro com 17 anos, eu vim para estudar Direito, e aí comecei a fazer a CAL, que é um curso de teatro, me apaixonei loucamente pelo teatro, enfim, entrou no meu sangue, eu não consegui mais me ver sem essa arte, assim, e larguei o Direito, depois de 3 anos, e comecei a conhecer o Damião, que é o Carlos Wilson, diretor aqui do Rio de Janeiro, que trabalhava muito com os jovens, e fiz minha primeira peça com ele em 89, chamado O Ateneu. E desde lá eu não parei mais de trabalhar. Enfim, fiz muito, muito teatro, faço até hoje, né, muito teatro. E Chica da Silva foi minha primeira novela.
Eu estava vendo uma entrevista sua em que você disse que o Avancini ele te encontrou no teatro. Ele viu duas peças suas, entre elas o Submarino e uma outra que era infantil, que agora eu não me recordo o nome, e que ele te É, viu Maria lá. Minhoca. Maria Minhoca, isso mesmo. Isso. Ele te viu lá, então te chamou para participar da Chica da Silva. Porém, até onde eu sei, o ator Marco Polo já estava fazendo José Maria. O Fernando Vieira, que fez o Dragão Bonifácio, disse-me que, na verdade, o Avancini não gostou de como estava saindo o personagem, então ele resolveu chamar você. Em outra entrevista, eu vi que você chegou a falar que o Marco, ele falou que talvez teria uma viagem para fazer, então ele não iria continuar fazendo o personagem. Poderia me explicar um pouco essa história, como você chegou na Chica da Silva através dessa indicação? Pois é, na verdade, assim, eu fiz o Vancini me viu no teatro, estava fazendo um infantil, ele levou um neto dele, eu acho que foi na peça, me viu e depois ele viu o Submarino, que era uma peça que eu estava fazendo um adulto, que era o texto do Miguel Falabella. E aí ele me chamou para fazer um teste, e para conversar e um teste. Aí me chamou para fazer a novela, o Chica da Silva. E aí não era para fazer o Zé Maria, era para fazer um outro papel. E aí eu fiquei indo nos ensaios, na preparação, durante um mês e meio a dois. E eu não poderia viajar, assim. Essa peça era uma peça, um projeto meu, e eu estava produzindo, inclusive, era eu e uma amiga minha, Suzana Ribeiro, nós produzíamos a peça, o Miguel escreveu para a gente a peça, então, maior honra que eu estava, assim, eu estava muito feliz com esse projeto. E eu falei para ele que eu estava querendo muito trabalhar com a Avancini, enfim, um gênio e tudo, mas eu não poderia viajar. E ele falou que tudo bem que meu personagem não viajaria. E aí eu fiquei nessa preparação durante um mês e meio. Quando eu estava na semana da estreia, porque assim, a gente já tinha estreado, a gente estava reestreando num outro teatro e eu estava, inclusive, botando dinheiro próprio, eu e a Suzana. E aí, na segunda-feira, que eu reestrearia na sexta, o Avancini me ligou e disse que a gente teria uma viagem para Minas. E eu falei que eu não podia viajar, porque eu estava reestreando a peça. Ele falou, mas não podia botar um standinho, alguma coisa. Eu falei que não, é uma peça de 2 atores, a peça é escrita para mim, eu estava produzindo, inclusive. E aí ele falou que eu não poderia fazer a novela se fosse assim. E aí eu saí da novela, porque não tinha como. Fiquei arrasado, porque eu queria muito fazer, eu queria muito trabalhar com ele, eu já estava lá um mês e meio, fiquei muito triste mesmo, até porque eu era jovem e também precisava do dinheiro, precisava desse trabalho, eu queria fazer televisão. Foi um momento bem difícil para mim de escolha, mas eu não tinha nem o que escolher, optar. A peça, não tinha nem como eu sair. E aí eu não fiz. E aí eu fiz a peça toda, fiz esses 2 meses, eles começaram a gravar a novela, eu fiz a peça. No último dia da peça, no domingo, 2 meses depois, a temporada era de 2 meses, o Avancini me ligou no domingo e falou que queria conversar comigo na segunda-feira de manhã. Eu fui para a Manchete e aí na segunda-feira ele me falou que tinha um ator, o ator fazendo, que era o Marco Polo, e eu vou te falar uma coisa, eu não me lembro direito exatamente o que é o Marco. Eu acho que ele e o Marco não se entenderam muito. Acho que teve alguma questão dele com o Marco, talvez de interpretação, talvez de entendimento. Que acontece também em trabalhos. Assim, a novela não tinha estreado ainda. E ele falou que estava comigo na cabeça desde que eu tinha saído e perguntou se me chamando para fazer. E aí a gente teve uma conversa grande e dali mesmo eu já pintei o cabelo, já peguei os capítulos e já fiz uma conversa e no dia seguinte eu comecei a gravar. Uau! Tinha que Aquelas ser, coisas né? que Tinha acontecem. que ser. Tinha que Quando é ser. para ser, quando é para ser, né? Eu me Você lembro falando até que sobre ele falou assim, cabelo, desculpa, pode continuar. não, pode falar. Pode falar, pode seguir. Eu ia falar de cabelo exatamente, sobre Ah, cabelo. tá. Então a gente estava em sintonia, então. Eu ia te perguntar sobre cabelo, porque quando eu vejo a sua caracterização lá, a gente percebe que colocaram em você alguns apliques, né? Mas eu imagino que para pintar o seu cabelo, eu acho que creio que talvez era semanalmente, era um processo que. Como é que era? Você cuidava com o seu cabelo chegou a cair ou não? Porque acho que a tinta era bem forte, né? Porque ficava uma coisa bem quase que ruiva.
sei se eu estou certo. Era Se eu ruivo. estiver errado, você Era, me corrija. era ruivo, era ruivo. Na verdade, o Avancini, a gente teve uma conversa, o Avancini tinha uma forma de preparar muito interessante, assim, ele falava muito do DNA do personagem e do olhar, ele é muito do olhar. E ele falava que esse personagem, ele queria que fosse, ele tivesse a alma, a pureza e a alma de uma menina de 8 anos de idade, que fosse um biscuit, um bibelô, assim. E ele ia falando comigo, ele ia conversando comigo, eu ia ficar olhando para ele. Teve uma hora que ele falou para mim, é esse olhar que eu quero, assim. Ele falava muito de uma borboleta, de não sei o que. Ele ia me abastecendo muito com imagens. E aí ele falou assim, eu acho que você tem a pele branca, muito branquinho e tal, vamos pintar teu cabelo de loiro. E aí, mas ele me encheu tanto com essa coisa da boneca, da porcelana e da fragilidade que eu me vinha muito na cabeça aquelas bonecas de porcelana antigas com cabelo vermelho. E eu falei para ele, não, eu acho que a gente deveria pintar de vermelho meu cabelo, de ser ruivo. E ele gostou da ideia, e daí eu fui sair para pintar. E pintei meu cabelo de vermelho e tinha aqueles apliques, aqueles cachinhos todos. E aí ele gostou, aí a gente fez ele todo de... parecia realmente... tinha a imagem daquelas bonecas de louça, né? Sim. E a pintura era difícil mesmo, era ruivo mesmo, da raiz, a coisa eu pintava de todo mês. E não era fácil, mas danificou muito meu cabelo, sim. Quando eu Imagina, era eu pensei jovem, nisso. tinha muito cabelo, faço tratamento de cabelo até hoje para calvície, mas valeu super a pena, porque o visual ficou incrível. Porque tinha uma coisa também, eu não vivia... Foi muito difícil assim para mim essa novela, porque era uma novela, a primeira novela minha, então tinha, além do personagem, um personagem muito, muito complexo, era minha primeira novela, lidar com câmera, lidar com tons, lidar com... Eu fazia teatro já há muito tempo, a novela foi em 96, e eu comecei com teatro em 86, então eu já fazia 10 anos de teatro. Então eu era essa linguagem do teatro, essa transposição do teatro para a televisão, era difícil, assim, para mim, era uma novidade para mim, câmeras e tons e tudo, e junto com isso que era uma composição, não era um naturalismo, era uma composição, então eu tinha medo de ficar muito grande, muito exagerado, e eu não fazia, eu fazia duas composições, uma composição da época, de 1789, ou por aí, que era, mas eu fazia, uma coisa que ele me pediu é assim, você vai fazer, além da composição, que está todo mundo fazendo na novela, eu quero que você faça nos moldes da França. Então você ainda vai ser... Então você vai estudar toda a parte do Arraial do Tijuco, de Minas Gerais, mas você vai viver nos moldes o que seria nessa época da França. Então eu ainda tinha todo o meu visual e todo o meu rococó todo era em cima de um certo barroco francês da época. Então eu era a composição da composição. E para uma coisa da televisão, entendeu? Mas eu não podia ter um professor melhor, que foi o Avancini, entendeu? Que me ajudou muito a caber na televisão. E o que eu aprendi com ele ali, eu carrego até hoje. E assim, eu acho que ele era muito moderno, ele sabia muito. Então, os ensinamentos dele me servem até hoje para a televisão. Eu me lembro que eu falei para ele assim, eu acho que eu não caibo na televisão, eu acho que eu sou muito grande para a televisão. E ele falou assim, Guilherme, você cabe perfeitamente na televisão, tudo pode. Então, só sabe assim, quanto maior for, mais verdade tem que ter. Então, é isso que eu falo, mais verdade no olhar, menor o tom de voz e mais verdade nesse olhar. Então, eu só sei que quanto mais eu tinha que interpretar, quanto maior era para mim o desafio ou as cenas que vinham, que eram cenas loucas, muito fortes, Sim. assim, mas eu tinha que botar, mais eu botava a verdade, assim, para poder caber, né, na televisão. Verdade. E interessante que você é meu personagem predileto. Eu fico toda hora esperando você aparecer, porque aí eu sei que eu vou dar boas risadas, vai ser um momento muito especial da novela, pelo menos para mim. É o meu personagem que eu espero realmente. Você falou essa questão da verdade, realmente a gente pode ver isso, particularmente no seu olhar, de todo o elenco em si, porque a novela foi um Sim, grande sucesso por causa do conjunto, mas sim. particularmente eu sou seu fã e te ver. E Muito agora você acabou de obrigado. responder, de falar o nome das pessoas, que você respondeu a pergunta delas, é a Ellen Carneiro, que enviou lá do Facebook,
O Anderson Reis, que enviou inclusive várias perguntas para você, e o Obrigado. Castelamari Mimi. Vocês enviaram perguntas sobre a composição do personagem e ele acabou de responder agora, certo? Muito obrigado. De nada. Olha, eu falando de nada, não é pra mim, não. É que eu tô muito nervoso, Guilherme, sério. Eu tô muito feliz, muito Imagina. ansioso falando com você. É outra pergunta que nós temos, dessa vez é do Lindomar Cavalcante. Ele pergunta para você aqui o seguinte: como você aprendeu tão bem a manusear o leque, bater aquele leque, ainda por cima da aula para dar as dores sobre como usar o leque? Pois é, isso tudo foi assim, conforme foi chegando para mim, né? Porque assim, meu personagem, quando começou, ele era muito pequeno e era uma participação de 3 meses só. E ele era pequeno, então eu pude começar a me acostumar com ele e entender. Para você ter uma noção que eu não, como eu não fazia televisão, eu ficava tão nervoso com essa coisa de decorar, porque assim, o teatro você tem um tempo de decorar, você tem aqueles meses de preparação. Eu fazia só teatro, tinha 10 anos só de teatro. Essa coisa de pegar um texto e decorar de um dia para o outro, e várias cenas, e todo dia cenas diferentes e novas, isso para mim era uma novidade, e eu ficava muito nervoso, porque eu gosto de... Uma das coisas, até hoje para mim, eu tenho que estar com o meu texto na ponta da língua, para eu me soltar para o personagem. Eu não consigo muito não estar... se eu estou inseguro com o texto, eu não consigo... A minha cabeça não pensa, não cria, entendeu? Eu só consigo criar se eu estou com o texto solto. E eu tenho facilidade para decorar. Mas no Chica da Silva, o que aconteceu, eu ficava tão nervoso que se eu tinha, por exemplo, uma cena na quarta-feira com uma fala, eu não saía de casa desde domingo, de nervoso, de esquecer. É falta de hábito, falta e Você é isso muito foi todo um ansioso, aprendizado. Eu sou ansioso. Agora, com a meditação, tá bem melhor, né? mas Mas naquela época você eu era. sou... Sim, eu era muito, eu estava muito nervoso com toda essa novidade, com tudo isso, né? Hoje em dia não, hoje em dia já lido bem melhor com tudo. Hoje em dia até consigo decorar na hora, por exemplo. Não, no final da novela eu já decorava cenas de 4 páginas, por exemplo, na hora. Eu podia Uau! mudar o roteiro e decorar, porque aí também o cérebro vai acostumando, entendeu? Eu já conheci o Uhum. personagem e você vai aprendendo, parece que você vai tendo uma chave na cabeça, assim. E o leque, tanto o leque quanto várias, o andar, andar de lado, tive cenas com cobra, né? Eu tive muitos desafios nessa novela. Sim. E tudo isso a gente tinha pessoas ensinando também, né? Assim, eu tinha quando eu chegava lá, eu tinha pessoas que me treinavam, então durante as pausas e tal, eu aprendi assim. E eu estava tão feliz e era tão bom esse personagem. Eu estava uma das coisas dessa profissão que eu gosto muito é isso, é poder aprender várias coisas, várias técnicas e não ter rotina e isso é um grande, para mim uma das grandes coisas dessa profissão, assim. Então isso me estimula, sabe, a aprender coisas novas, assim. Então, Interessante você falar sobre isso, porque eu tive várias perguntas sobre o mesmo tema. Porque para você, como um ator, ter que representar, por exemplo, um homossexual, né, um gay afeminado, você teve que tirar essa informação de alguma fonte, né? E muitos dos nossos seguidores querem saber, teve alguma pessoa em especial, algum grupo, ou foi um filme que você viu que você tirou tantos trejeitos bem específicos, por exemplo, de um gay afeminado, e você acha que o seu personagem conseguiu realmente representar a comunidade LGBTIQ+, inclusive essa é a pergunta do Anderson Reis Gregori. olha, eu não me baseei em ninguém, não, porque assim, eu nem tive tempo, né? Porque, assim, como eu falei, o Vancini me chamou na segunda, eu conversei, e deu mal e mal tempo de pintar um cabelo, pegar a quantidade de capítulos, porque a novela, quando ele me chamou, a novela ia estrear mais ou menos, estava faltando para estrear, estavam gravando há 2 meses mais ou menos, ia faltar umas 2 semanas, então eu tive que regravar o que já tinha sido gravado e em muito pouco tempo. Então eu já voltei para casa com... Eu falei com a Vancini, a gente conversou sobre o personagem, achou um certo tom,
pintei o cabelo, peguei um bloco de cabelos desse tamanho aqui, vim para casa, comecei a estudar e dia seguinte já tinha que estar no estúdio às 7 horas da manhã. Então eu acordei às 5 da manhã, num nervosismo, que eu peguei meu carro, indo para lá, tive que parar no meio da estrada com cólica, sabe? Assim, eu estava desesperado. Então, foi um personagem que eu construí muito com o figurino e com o Avancini e durante, sabe? Eu fui indo com coisas que iam me chegando, eu fui meio atropelado por tudo, assim. O figurino me ajudou muito, porque quando eu me vi terça-feira de manhã arrumado, eu tava com um cabelo ruivo de cachos até aqui, eu tava maquiado de batom, de blush, de não sei o que, de cílios, não sei o que. Eu tava com salto alto, de meia, aquela roupa, um colete tão apertado, quase um espartilho. A hora que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Eu andei diferente, eu tava andando, porque eu tava andando de salto, eu tava quase com espartilho, eu tava outra pessoa, sabe, pra mim. E eu entrei no estúdio, o Avancini começou com aquela coisa, olhar de borboleta, e vai não sei o quê. E eu comecei com... Aquele olhar meu foi criado, acho que de nervosismo. Porque nem o Avancini queria aquele olhar. Ele falava assim para mim... Bom, quando eu acabei a cena, eu me lembro até hoje que eu tava nervoso. Eu acho que eu botei o braço assim e tinha o cacho, né? Eu tava tão tenso que eu me travei aqui, peguei o cacho e comecei a mexer no cacho, porque eu não sabia nem o que fazer com a mão. E aí ele fechou no close em mim e falou, bom, agora vamos fechar o close. E só me vinha aquela coisa, borboleta, borboleta, borboleta. Aí eu comecei com o olho. Eu comecei com o olho andar, e ele falava, para o olho! Para o olho, Guilherme, para o olho. Eu não conseguia parar, eu estava tão nervoso que meu olho, quanto mais ele falava, mais meu olho circulava. E eu não consegui, não consegui. E ele deixou. E aí isso virou uma marca do personagem. Então, meu olho foi um nervosismo. Aconteceu. Aí ele falou, por que você não para? Eu falei, ô Vancini, você falou que queria uma borboleta. Para mim, borboleta está sempre assim, sabe? O meu olho tá, tipo... E ele foi entendendo também meu processo, foi acontecendo. Claro, depois, durante, quando eu comecei a relaxar e eu ter mais tempo, eu vi Ligações Perigosas, que eu tinha muito uma referência lá, que eu acho que da época da França. Comecei a ver coisas. Claro que em 96 eu não tinha tanto acesso. Claro, a gente não tinha internet, não tinha essas coisas todas. Mas eu vi alguns filmes, eu via coisas assim. Mas eu fui muito... Era muito bem escrita a novela. Meu personagem era muito bem escrito, muito bem conduzido pelo Avancini. E o figurino, tudo muito me ajudou, muito me levou assim. E observar. O que eu faço muito na minha vida é observar. E durante as trocas que você tinha que fazer, por exemplo, com a Giovanna e com o Del, era fácil, fluía normalmente, porque tinha uma química muito grande quando a gente assistia vocês três, né? E depois, posteriormente, teve um final dos três juntos. Como é que era essa troca? Super! Nossa, mãe, a gente... Eu tive eu tive um encontro geral muito bom ali de amigos, são meus amigos até hoje, assim, uns mais, outros menos. Eu sou amigo da Giovana, muito amigo da Drica, do Fernando Eiras, do Charles, Macaia, nossa, do Del, enfim, enfim, a gente ali foi muito bom, assim, tudo fluiu muito bem, assim, a gente convivia muito, porque a gente gravava muito, sabe? Era todo dia, o tempo inteiro, assim, gravava todos os dias muito, sei lá. Acho que foi a novela que eu mais gravei, assim, a gente gravava eu gravei durante um ano e gravava, eu acordava às 5, 6 horas da manhã e ia até 9 da noite. Acho que não tive, sei lá, não me lembro de ter um ou 2 dias na semana de folga. A gente gravava realmente muito. Então imagina, todos os dias convivendo 12 horas, 10 horas por dia. Então a gente ficou muito... Foi nossa vida, a gente se fechou no mundo. Era Maricá ou os estúdios em Água Santa. A gente virou uma família, basicamente, assim. Eu vi uma Thaís eu vi uma entrevista da Thaís quando vocês tiveram um especial com a Televem, né? Que é uma rede de TV da Venezuela. Ela falou exatamente sobre isso, que às vezes vocês estavam tão cansados de trabalhar o dia inteiro
ela conta uma experiência que vocês dois estavam muito cansados, estavam sentados, aí vocês começaram a rir de tão cansados que vocês estavam, e o Avancini mandando vocês levantarem para trabalhar, e ele acabou desistindo de trabalhar naquele momento que vocês realmente estavam exaustos. E o Del chegou e falou que vocês chegavam até a trabalhar muito mais do que 8 horas por dia para a exibição da novela. Então era algo muito exaustivo, correto? Muito exaustivo, muito, muito. Eu cheguei a ter uma estafa no meio. Teve uma vez que eu estava tão cansado, já na reta final, eu acho, que a gente foi gravar um dia de manhã e, nossa, eu tive uma crise nervosa de choro, eu não conseguia parar mais de exaustão, assim. Tiveram que me marcar meio no fundo, eu não conseguia mais parar. É isso, eu teve uma vez também, essa dessa da Thaís, era engraçado. A gente teve umas eu não conseguia me levantar marcou sentado, a gente teve uma crise de riso, eu não conseguia parar, não conseguia nem ficar de pé de tão cansado que estava. E porque era isso, era assalto, né? Ia muita movimentação, e a gente pegava carro, ia e andava de cavalo, e pegava carro, e saía de Maricá, ia para Água Santa. Era muito exaustivo. Era muito prazeroso, mas era muito exaustivo. As condições da Manchete também eram meio precárias, assim. Não eram as melhores condições do mundo, mas todos jovens, todos com muita garra, tudo muito, mas muito cansativo. Foi um ano e a gente trabalhava realmente 10, 12 horas por dia, todos os dias. Assim. Uau, que maratona! Agora falando sobre as cenas, né? Temos uma pergunta aqui do Bruno Miranda. Qual foi a cena mais inesquecível para você dentro da sua novela, dentro do seu personagem dentro da novela? Qual foi a cena que te mais marcou? Olha, eu tive muitas cenas muito marcantes nessa novela, muitas, 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 assim. É difícil dizer a cena que mais marcou. Essa novela me marcou muito inteira. Ela foi uma novela que marcou minha vida, assim, né? É, esse personagem, por ser minha primeira novela, esse personagem, o Avancini, enfim, foi uma novela muito, muito importante para mim. E eu tive grandes momentos, assim, é uma novela do Valcir Carrasco, esse papel, ele tinha cenas brilhantes, né? Diálogos brilhantes, situações brilhantes, desde muito engraçadas até muito comoventes e sei lá, assim, muito. Eu acho que assim, teve uma cena particularmente muito difícil para mim e não sei se foi a mais marcante, mas foi uma cena muito complicada de fazer, muito difícil, que foi a cena que eles faziam uma emboscada para mim no riacho e que eu ficava pelado e depois eles roubavam minhas roupas e aí eu chegava no Arraial do Tijuco nu e tinha todo o elenco e uma figuração gigantesca Sim. e eu era humilhado e pelado e foi uma coisa muito difícil porque tinha esse nu e era uma emboscada de uma situação muito humilhante gay e uma coisa que eu achava muito injusta, é, achava muito bom, muito bem retratada, mas eu achava já muito injusta na vida de uma pessoa gay, de uma pessoa homossexual. Então, me doía muito fazer essa cena. Me doeu muito fazer essa cena. Porque é uma cena de muita injustiça social, sabe? E também tinha essa parte de exposição minha do corpo, de ficar pelado, e não era só uma coisa de ficar pelado só para mim, eu ficava, além de ficar pelado nessa situação, porque depois eu ainda ia para o Arraial e eu passava por uma humilhação no elenco inteiro e tinha mais de 200 figurantes, sabe? E você sabe que uma gravação dessas dura o dia inteiro. E aí você fica ali pelado o dia inteiro enquanto marca a câmera, marca isso, marca aquilo, e vai, e vai, e todo mundo humilhando e gritando e tal. E não tem como não se envolver. Não tem como você não... E até porque se você quer dar veracidade a essa cena, você fica concentrado e pensando e puxando isso, né? Então foi... Nossa, mãe, eu fiquei exaurido. Eu conversei muito com a Avancini para conversar, para a gente ter muito cuidado, para os diretores que fossem dirigir
proteger muito e ter esse cuidado todo ali na hora, mas mesmo assim foi muito, eu chorei muito depois, sabe, assim, durante foi muito difícil, muito árduo, porque eu acabei me colocando no lugar das pessoas que passam por isso, sabe, e eu vivi intensamente isso, enfim, a gente sabe o que passa o tempo inteiro e continuamos, infelizmente, passando, todo mundo passa essa, né, infelizmente, o que não deveríamos estar passando mais por isso, né? Sim, eu recordo dessa cena. E era uma coisa que eu pensava quando eu estava vendo a cena. Gente, como é que. Não tem como ele ser só ator nesse momento. Porque, imagina mais de 200 pessoas rindo de você e apontando. Eu pensei, não, esse aqui é o meu personagem. Eu nem tô aqui, nem tô pelado. Né? É Então, muito é difícil. uma cena muito forte sua. E eu lembro que você também falou na Televem que uma das cenas também bem difíceis de você fazer, você também confirma para mim, foi a cena com a jiboia, que ela tinha que passar pelo seu Sim, corpo todo, e você nossa, ficou. Para você foi bem difícil também fazer essa cena, correto? muito difícil, porque essa cena, bom, fazer cena com cobra não é não é das mais fáceis, né? E aí eu me lembro que o cara chegou com a cobra para mim, eu me lembro que eu estava na maquiagem, sentado, e aí abriu a porta, eu me lembro que estava no espelho, assim, sentado, e aí é uma sala grande, atrás tinha uma porta. Quando abriu a porta, estava o cara, assim, com a jiboia na mão, eu olhei e falei, não estou acreditando. Ele veio calmo, ele começou a botar em mim, bom, beleza, e aí eu comecei a entender a cobra, comecei a ficar com ela, o que não é muito fácil, mas a cena era de noite, no mato, eu deitado em cima de uma pedra, pelado, mas aí botaram um tapa-sexo, e cheio de fogo ao redor, quer dizer, um monte de situação perigosa, assim, para que a cobra poderia, né, se sentir ameaçada, né? Então, muito fogo, a pedra, e aí só de tapa sexo, e aí largaram a cobra em cima de mim, entendeu? Porque é isso, você solta a cobra em cima e aí fica as câmeras afastadas, né? E aí eu deitado ali e vendo aquela cobra andando em cima de mim e aquela linguinha, sabe, fazendo dedo no meu corpo inteiro e subindo em cima de mim, e você tendo que Nossa, estar fazendo um papel, aquela câmera, assim, ao mesmo tempo eu não podia gritar, não podia nada, porque aquilo era um feitiço e eu tinha que estar interpretando ao mesmo tempo. Então, muito difícil. E depois ainda tive que ficar andando com aquela cobra, depois do feitiço, enrolada no meu pescoço, né? E aquela cobra, ela era uma jiboia, eu acho, não sei o quê, é que era aquela cobra que aperta você e te quebra, né? sim. Só que ela estava alimentada, ela estava não sei o quê. E só me lembro que o treinador falava assim para mim, olha, eu segurava o pescoço da cobra, ela estava enrolada no meu pescoço, e eu tinha que segurar a cabecinha dela. E ele falava, você só mantém a cabeça dela apertada, porque é aí que você imobiliza ela. E aí eu tinha tanto medo que ela me enforcasse, né? Porque eu estava fazendo a cena, que eu apertava tão forte que a cobra às vezes estava já esgoelada, assim. Eu me lembro de rever a cena que a cobra estava assim, quase morta, já, matando a cobra ali, porque de medo, né, dela me enforcar, né? Não é fácil. Imagino. E sobre o final do José Maria, o que você achou? Você concorda com o final? Para você foi um final justo? Ou se você pudesse, você reescreveria o final do personagem? Não, eu acho que foi um final muito bacana, acho que foi um final moderno, acho que é um final bom, eu acho que ele um poliamor, né? Acho bom, acho que ele o Zé Maria, assim, no meu ver, ele era uma pessoa, não, nem digo que ele, porque assim, não é por ele ser afeminado, assim, que ele tinha essa aparência. Uma questão é a aparência, uma questão é o desejo sexual. A gente tem que deixar isso bem claro, as diferenças, né? A gente não é porque uma aparência não tem nada a ver com seu desejo sexual. A pessoa pode ter a aparência que quiser, ser do jeito que Uhum. quiser, hoje em dia e sempre na vida. E o desejo sexual também, a liberdade para expressar como quiser o seu desejo sexual. Eu acho que o Zé Maria, ele era assexuado, entendeu? Ele tinha uma questão de não saber onde está o desejo dele. Ele era uma criança, ele era exatamente essa menina ingênua, ele estava em busca do amor. Ele tinha uma ingenuidade
que amor é esse? Aonde toca ele? Aí ele via aquele... Tanto que eu revendo algumas partes, sabe? Ele não sabia onde o fogo dele vinha, aonde estava esse lugar, sabe? Ele gostava muito da Elvira, que era da Giovanna, mas também tinha o Mucamo ali. Eu me lembro quando ele levava essas prensas dos homens, ele não sabia exatamente, ele estava em busca. Ele sentia coisas, mas não sabia exatamente aonde era. Ele estava se encontrando. Mas tinha essa pressão. Ah, então o jeito dele é assim, então é gay, ah, então é bicha, então não é, é mulher. Então é muito bota rótulo, rótulo, e você tem que ser alguma coisa, sempre tem que ser alguma coisa, não tem que ser nada. Você tem que ser quem você é. Ele, sabe, pode ser sabe, tem uma aparência de mulher, e, sabe, um homem com aparência de mulher, e gosta de transar com mulher, e gosta de transar com um homem, não gosta de transar. Não importa. Seja que... Então, eu acho que é isso. No final, eu acho que ele estava com os dois maiores amores da vida dele, que era o Mucamo e ela. Então, a questão é essa. Ele amava esses dois, as duas. Agora, então, eu acho que ele terminou com os grandes amores da vida dele. Eu acho que isso foi muito bonito, assim. E no caso de remake da novela, você aceitaria participar? Fazendo que papel, né? Poderia ser o Zé Maria, porque eu acho que você é a única. Eu acho que ninguém vai conseguir fazer melhor que você. Particularmente. Não tenho nem mais idade para fazer o Zé Maria, né? Ah, ó, se olha no espelho, Guilherme, você está indo muito bem. Pode fazer assim. Por mim, seus fãs estão aprovados. Que bom. Mas você participaria em caso de remake? Ah, não sei, não sei. Um remake de. Não, eu não acho que eu tenho mais idade para fazer o Zé Maria. Não, acho que ninguém mais. Acho que em caso de remake não dá mais para. Acho que todos os remakes têm que ser feitos por outros personagens. Assim, acho que poderia fazer algum outro tipo de papel, alguma participação efetiva, assim, mas não dá para fazer o Zé Maria com aquela ingenuidade, com aquilo tudo. Enfim, hoje em dia sou muito mais velho, né? Não dá para, não é para minha idade mais o Zé Maria, eu acho. Compreendo. Na sua opinião, por que você acha que a novela não reprisa? Logo depois de 2005, não se fala mais reprise. Parece que também boa parte do elenco não gostou da volta, por causa que nem todo mundo recebeu, né? Todo mundo teve que correr atrás para poder receber os Não, direitos autorais. que teve um grande problema lá, né? A Manchete fechou, faliu, não pagou as pessoas e tal. Todo mundo entrou na justiça, eu inclusive. E e aí vai reprisar onde, né? Aí acabou que ela vendeu para a Band, passou na Band, já passou no SBT. Enfim, tem maior rolo jurídico ali, que passou em todos os lugares. Então, né, não tem... Vai reprisar onde, né, a novela? Não sei como é que seria isso, assim. Compreendi. Nós estamos nos nossos minutos finais, nós temos 8 minutos até o final da live. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É a nossa procura, nós fãs da novela procuramos por Teresa Cerqueira. Você tem alguma notícia do paradeiro dela? Porque ela é maravilhosa e a gente sente muita falta dela. Não, nunca mais falei com a Tereza. Não sei. Ai, que pena. Eu estava com uma chance que você teria uma informação para nós. Porque realmente ela é maravilhosa. Que atriz. É, Ela com você e tantos outros teve uma entrega total mesmo. A gente sente muita falta dela mesmo. Mas sabemos que ela está fazendo sim. alguma coisa boa porque ela é uma mulher incrível. É. E agora falando sobre a atualidade. O que você tem feito? O que você gostaria de recomendar para os fãs para te seguirem? Fala pra gente o que está acontecendo atualmente com você. Bom, agora estamos nessa pandemia, né? Então estou recluso em casa. Mas estava gravando agora nos Tempos do Imperador, que é sobre a história de Dom Pedro II, porque eu fiz o Novo Mundo, que era Dom Pedro I, eu fazia o Licurgo, né? Foi um personagem também incrível que eu ganhei de presente, um outro presente da vida, assim. Um personagem que eu amo fazer, amei fazer. E ele vai continuar esse personagem. Ele teve isso agora Dom Pedro II, 40 anos depois, e aí
a gente vai fazer, eu e a Viviane Pasmanter, vamos fazer o Licúrgia Germana com 80 anos. Então, a gente estava gravando agora a novela, quando teve a pandemia, parou, e que deve voltar assim que acabar, assim que isso, assim que melhorar, liberarem os estúdios e tal, assim que a vida voltar ao normal, a gente vai voltar. Então, eu já gravei um terço da novela, então vai ter. Também eu comecei a dirigir teatro há um tempo já. Então, eu tinha dirigido uma peça no passado, junto com a adaptação da Teresa Falcão, que tinha o Heriberto Leão, chamado Fim de Caso, com o Heriberto Leão, Vanessa Gerberi e o Iso Gelman, que deve entrar em turnê. E eu estava fazendo uma, somente chamada Os Impostores, do Gustavo Pinheiro, com direção do Rodrigo Portela, que também vai fazer São Paulo. E agora no meio dessa pandemia, recebi um convite super delicioso e que estou muito feliz, que eu estou dirigindo a Lília Cabral e a filha dela, que vão fazer uma peça em setembro no Petra Gold, que vai ser online, vai ser para todo o Brasil, e a gente que é um projeto da Ana Beatriz Nogueira, e também, enfim, vai todos convidados e vai passar na plataforma online. E é isso, a gente estou trabalhando É só isso tudo, querendo né? entender agora essa plataforma. Muito trabalho que você faz ao mesmo tempo, muita coisa, mas meus parabéns. Eu quero te agradecer por ter aceitado. Você não tem essa obrigatoriedade. Eu falo isso para todos, mas eu sei que é de verdade. Então. Você viu uma mensagem lá, eu sei que até te importunei até um pouco demais, mandando mensagem toda hora, a sua privacidade. Imagina. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção comigo. Você não tinha obrigação nenhuma de aceitar lá, e aceitou para nossa alegria. Você não tem conta. Se você tiver um tempo, depois vai lá no Facebook para ver o número de mensagens de felicitações que você tem recebido dos seus fãs, não só do Brasil, inclusive o pessoal, os latinos, nossos amigos que falam espanhol, eles amam você de paixão. Então, queria Muito que você obrigado. mandasse um abraço desse jeito, porque eles gostam muito, amam você, na verdade. Bom, eu que agradeço a participação, eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigado. Agradeço a todo mundo que está me assistindo, do fundo do meu coração, a todos que têm esse carinho enorme pelo meu personagem, por mim. Até hoje, né, a novela já está fazendo, poxa, mais de 20 anos, e ter esse carinho, esse retorno de todos vocês, para mim, é o que enche de alegria eu estar nessa arte ainda, eu estar nesse caminho, e a gente trabalha, eu trabalho para isso, assim, saber para ter esse retorno. Quando eu tenho esse retorno é que eu sei que estou no caminho certo, que eu estou fazendo o meu trabalho com esse amor com que eu faço. Então, ter o retorno é só comprovação de tudo. Agradeço do fundo do meu coração, com todo o amor. Muito obrigado. Nós agradecemos, principalmente por você existir. Tudo de bom para você, uma ótima noite. E se quiser uma outra live, a Obrigado. gente está aqui disponível. Se quiser também divulgar qualquer um dos seus novos trabalhos, nós também estamos disponíveis aqui no nosso perfil. E muita luz para vocês, muita meditação e tudo de bom. Opa! Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite para todo mundo. Durmam bem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.